Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me encontra no reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma, se quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tua voz, teu falar, me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Então vamos continuar com o nosso pensamento elevado. Nós vamos cantar agora outra música, pensando em Jesus, nosso divino amigo, que Jesus possa estar conosco, nos dando a sua paz, aquele amor incondicional de Jesus, que possamos todos sentir no nosso coração. Então vamos, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Depois dessa prece cantada, eu vou passar a palavra para a Sandra. A Sandra é a presidente da 16ª UNE. Ela vai falar umas palavras para nós e vai fazer a apresentação do estudantes. Boa noite a todos. Que bênção, que maravilha ouvir, né? Não ouvir mais vezes. Lindo, lindo. Muito obrigada, Thaís, por permitir aqui o mês espírita, né? Nós estamos muito felizes de estarmos aqui reunidos, né? Para que a nossa doutrina espírita cresça e acompanhe mais e mais pessoas, né? Leve esse conhecimento.
Nós estamos no 9º mês espírita. Ele começou em 2017, com a Maria Aparecida dos Santos. E é um objetivo de unir as casas espíritas, de levar um tema, né, coletivo, todo mundo fazer, ouvir, entender, geralmente da nossa doutrina mesmo, né, um livro especial. E começou com essa finalidade, da gente unir o nosso movimento espírita de Londrina, da região. Nós vamos participar esse ano de 23 casas espíritas, 25 palestras, todas elas vinculadas na Justiça Divina, o livro Céu e Inferno. Esse livro maravilhoso, que poucas pessoas estudam, mas eu recomendo, que é um livro maravilhoso. Nós vamos hoje estar atendendo todas as regiões que estão na 16ª. Porecatu, Ibiporã, Cambé, Jaguapitã, Rolândia, nosso amigo de Rolândia, e aqui Londrina. Então, para nós é uma grande felicidade estar aqui e a abertura que a casa nos dá, né? É isso que é importante, a gente poder se reunir em prol da nossa doutrina espírita, levando conhecimento a todos nós, né? Eu quero agradecer mais uma vez a Thaís por esse momento, por essa oportunidade. A Thaís é sempre uma colaboradora muito dedicada, sempre nos ajuda, nos apoia em tudo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, viu? E também estendo essa gratidão a todos os seus trabalhadores, né? Que eu sei que todos eles também se empenham em estar aqui. E nós vamos... Deixa eu só pegar aqui. Então, nós vamos falar agora do nosso querido amigo Luiz Pedroso, né? Eu conheci o Luiz aqui nessa casa, o ano passado, com o trabalho que ele faz, né? Nas quintas-feiras. E estamos muito felizes que ele aceitou ser um dos nossos palestrantes e também vai levar o mês espírita na casa dele em Rolândia. Nossa gratidão, viu, Luiz? E estamos muito felizes de você estar aqui falando da justiça divina. E todas as nossas palestras serão temas da justiça divina. Então, o Luiz vai nos conduzir nessa reflexão, o convite de Jesus para compreendermos a justiça divina. Luiz é espírita há 47 anos. Que maravilha, né? E trabalha no Movimento Assistencial Espírita Mãe de Rolândia, onde atua como presidente e também coordenador dos grupos de estudos, inclusive nessa casa que nós acompanhamos aqui, que é um trabalho maravilhoso também. Então, desejo que o Luiz tenha uma excelente noite aqui, reflexão maravilhosa, e que nós possamos levar nos corações a mensagem de hoje e levar essa união casa cheia, que maravilha, né? E que Deus nos acompanhe sempre em nossa jornada. O nosso, como diz Emmanuel, né? Divulgar a nossa doutrina, nossa maior caridade. E esse é o momento que nós estamos divulgando a nossa doutrina. Entrego para você agora, Luiz, tá? Uma boa palestra, que os amigos de luz estejam contigo sempre. Eu queria fazer uma proposta. Vamos abandonar a palestra, vamos ficar escutando Thaís e José? Parece que não. Acho que não vai ter jeito, eu não vou escapar. Mas antes de a gente fazer as reflexões sobre o tema, eu queria dizer da gratidão de estar aqui, agradecer a Sandra, parabenizar você, toda a diretoria da URI, incansável o seu trabalho, o seu quanto. Fui convidado várias vezes para participar, falei, não dei conta, falei, não tenho condições de estar no nível que vocês precisam. E agradecer estar nessa casa, né, que leva o nome da minha mãe, eu confesso que ainda estou muito emocionado. E todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto uma energia maravilhosa. Essa casa desperta muita isso, a minha vontade de ser bom. Sabe, a gente tem algumas pessoas no nosso relacionamento, quando a gente olha, quando a gente lembra, a gente tem vontade de ser bom. Tão bom a gente ter referenciais assim. Então hoje eu vou convidar vocês para a gente refletir. Não se preocupem muito com a tela aqui, porque está com... é só um roteiro para eu poder tentar seguir. E nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema da justiça divina. E para a gente começar, nós vamos olhar no retrovisor. Como se nós estivéssemos num carro olhando no retrovisor e voltarmos a 2000 anos atrás. Minha Bíblia, porque não quero ser vocês. Vamos olhar o que era a humanidade antes da vinda de Jesus. Era o Império Romano no seu auge, né?
já tinha sucedido o Império Egípcio. E a justiça dos homens perambulava, né, muito forte. No momento em que Jesus, o Cristo cósmico, Emmanuel fala em Caminho da Luz, que Jesus há 4,5 bilhões de anos atrás foi designado por Pai Maior para a formação do nosso planeta junto com diversos outros arquitetos do plano espiritual. Então Jesus se encarna pela primeira vez no corpo físico e vem nos trazer 2 novas propostas e um convite. E nós vamos falar dessas 2 novas propostas e de um convite, trazendo toda a mensagem dele para nós em 2025. Para mim o Evangelho só faz sentido quando a gente estuda lá com a Camila, com a Edna, com a Thaís, com a outra Camila, com as meninas, né? Quando a gente conecta a mensagem do Cristo lá de trás com a nossa necessidade de transformação. E é isso que eu quero convidar vocês. A primeira proposta é a compreensão da justiça divina. E a segunda proposta ele traz um novo código de relacionamento, um novo código de convivência. Até então, o patamar de relacionamento era aqui. Já viram o salto em altura? Eu sempre falo isso, né? A barra estava aqui. Com a encarnação de Jesus, ele põe aqui em cima. Ele faz uma outra proposta de relacionamento. E nós vamos pensar um pouquinho também. Como é que era lá, 2000 anos, até a vinda de Jesus? Nós tínhamos de um lado os vários deuses, os egípcios, os romanos, os gregos, os politeísmos, que eram o politeísmo, né? Um deus para cada coisa, para cada evento da natureza. E do outro lado nós tínhamos o judaísmo, com Moisés, com um Deus, mas um Deus de temor ainda. Aí vem Jesus e pega essa régua nessa relação com a divindade e com a relação para nós compreendermos a justiça. Ele põe acima e fala de um Deus de amor. Então, como entender esta proposta de Jesus de um Deus de amor sem compreender a justiça divina? É impossível a gente entender um Deus de amor sem compreender a justiça divina. É impossível nós promovermos um código novo de relacionamento interpessoal conosco e com a divindade se nós não compreendermos a justiça divina. Agora vamos olhar para o para-brisa na frente, deixar um pouquinho o retrovisor de lado. Passados esses 2000 anos, o que a gente vê? A gente pode cair numa tentação, até porque a gente está o tempo inteiro recebendo estímulos, né, de coisas negativas que estão acontecendo no mundo. E pode ser que a gente tenha a impressão de que essa proposta de Jesus não avançou, ou o convite também não tenha avançado. Parece que o nosso planeta está como aquele paralítico que foi, no tempo de Jesus, foi alçado pelo telhado, abriram o telhado e desceram ele no meio, tamanha quantidade de pessoas que tem. Ele era hemiplégico, segundo Lucas. Eu fui estudar hemiplegia e vi que hemiplegia é a paralisação de um lado de um corpo. De um lado e do outro, não. O que era suficiente para deixar a pessoa paralítica. Então parece que o nosso planeta está passando por uma hemiplegia espiritual. Onde de um lado temos um intelecto desenvolvido numa condição nunca vista antes. E do outro lado, uma hemiplegia espiritual da moral, onde nós não estamos no mesmo nível. Temos a impressão também de que nós falamos muito do mundo de regeneração, já tem 150 anos falando disso, 160, um pouco mais, né? O Evangelho. Dá a impressão que é mundo de degeneração. Não dá essa impressão quando você começa a olhar o mundo, se não trouxer um olhar lúcido, permeado, um olhar dos grandes avanços que foram feitos, a gente vai achar que o mundo está passando por um mundo de degeneração, não de regeneração, como a doutrina espírita nos fala. Como compreender a justiça divina em meio a 2025, caos e guerras, segregações, luta pelo fim do voto feminino? A gente tem que falar isso, gente. Desculpe.
Eu não vim aqui fazer apologia política, para mim não importa o lado. A lei de causa e efeito, a gente está mergulhado, né? Mas não dá mais para andar para trás. Jesus foi o primeiro espírito, o mais importante, que colocou a mulher no seu devido patamar quando ele se relacionava com a samaritana, quando ele aceitou Maria Madalena dentro do seu colégio apostólico, quando conversou com a mulher de Pedro sentada à mesa e tantos outros casos. Vamos falar do caso que nós vamos falar hoje da samaritana. Nós estamos vendo a misoginia de novo, estamos vendo a violência contra a mulher ainda. Que coisa mais absurda. Nós, homens, precisamos nos posicionar contra isso. Não é só as mulheres, porque enquanto nós, homens, achamos graça de uma piada dessa, nós estamos fazendo apologia de violência. Tenho certeza que nós, no passado, também fomos violentos. Mas hoje não. Hoje não dá. Não tem mais espaço para homofobia, para violência religiosa. A proposta do Cristo, ela transcende as tribos religiosas. Não tem a ver com tribos de pedra. Os grandes espíritos com que a gente teve contato, o Chico, o Divaldo, com o seu Hugo, com minha mãe, com o Dr. Bezerra, com Ivone Pereira, com Raul, transitam acima dessas tribos religiosas que a gente... Porque o amor não conhece essas fronteiras, esses limites. Mas sigamos. Mas existe uma palavra para que a gente possa compreender a justiça divina. É impossível, a meu ver, compreender a justiça divina e um Deus de amor sem a reencarnação. A reencarnação, junto com os demais outros pilares, mas especialmente a reencarnação, é a chave para entender. Porque sem a reencarnação, não há espaço para a esperança. Não há espaço para a fé. Não vale a pena amar. Se eu não vou voltar. Por que tantas desigualdades sociais? Por que uns vão mais cedo? Por que uns nascem lindos, outros feios? Por que uns nascem hemiplégicos, outros não? A reencarnação explica a justiça divina. Está lá no Evangelho. Diversas passagens. Mas não sou eu que vou convencer vocês. Eu tenho um amigo que não acredita em reencarnação. Pessoa maravilhosa, extremamente justa, correta. Depois ele me pergunta. Ele falou, fica tranquilo. Daqui eu tenho 60 anos, vou fazer 60. Daqui a 50 anos nós dois vamos estar no plano espiritual, você vai ter a certeza de que a reencarnação existe. E que nós vamos voltar. Porque o perdão divino se dá através da reencarnação. O perdão divino também se dá através do despertar de cada dia. Quando você abre os olhos de manhã, é como se Deus estivesse falando, vai filho, começa, faz de novo, de forma diferente, não importa o que fizeste no passado, faz de novo, tenta de novo. Então a reencarnação é um dos pilares para entender esse Deus justo, e sem ele, nada faz sentido no nosso planeta. À medida que a gente vai desenvolvendo, entendendo, né, esses pontos fundamentais da justiça, e elas permeiam não só o nosso planeta, permeiam todo o universo, a gente vai entender melhor o processo evolutivo do espírito. Lá no livro Céu e Inferno, tem lá um capítulo, a cada um segundo as suas obras. Só essa palavrinha, essa frase, a cada um segundo as suas obras, e mais os Salmos, que foi citado por Jesus 3 dias antes dele ser crucificado, quando ele fala, vós sois deuses, ele relembra o Salmo. Como é que alguém pode ser Deus minúsculo, ou se tornar Deus minúsculo? Jesus reafirma isso. Ligado a cada um segundo as suas obras, que é uma lei de causa e efeito, né? Você colhe aquilo que você planta sem a reencarnação. Não dá. Então, chegou o tempo da gente começar a quebrar aqueles velhos modelos mentais, aqueles preconceitos, muitas coisas que nos foram colocadas como dogmas para que nós ficássemos limitados ao poder temporal de diversas tribos. É chegada a hora de pensar um pouquinho fora.
Sigamos. Então, reencarnação, pluralidade dos mundos, imortalidade do espírito, lei de causa e efeito, intercomunicação, mediunidade. Nossa, tem religião que fala que, tem religiosa que fala que mediunidade é proibido. Está cheio de passagens do Evangelho. Não tem uma delas que não tem lá. Jesus cura um espírito obsessor lá dentro da sinagoga. O que é isso? Mediunidade de obsessão dentro de uma sinagoga. Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, mediunidade. Está lá, não importa o nome. Né? Então está aí. São pontos fundamentais para a gente estudar. Mas sigamos. Qual foi o convite de Jesus? Esse convite não tem a ver com tempo de pedra. Não tem a ver com tempo de madeira. Com casas espíritas, com templos religiosos. Não tem a ver com ritos exteriores, com cultos exteriores, com repetição de fórmulas. Tem a ver com um culto interno. Jesus não construiu, embora ele frequentasse pelo judaísmo, né, as sinagogas judeu, ele veio complementar a lei, ampliar a compreensão da lei, né, ela sempre está nos trazendo isso nos estudos. Ele não veio falar de tribo de pedra. Tanto que nessa passagem da Samaritana, que nós vamos passar rapidamente, há uma discussão entre os samaritanos que foram impedidos de reconstruir o templo em Jerusalém e eles criam um templo lá na região da Samaria. Então eles adoram o Deus lá na Samaria, enquanto os judeus adoram aqui. E Jesus fala para ela, chegará o tempo que nem em Jerusalém e nem na Samaria nós adoraremos o Deus. Porque o Deus vai estar dentro da gente. E a doutrina espírita e o pastorino nos explica desse reino dos céus que Jesus fala. Desse Cristo, que é o Cristo que está dentro de nós, que a gente chama de Cristo interno, ou individualidade, como a gente estuda aqui. Então, a proposta de Jesus é de um convite interno, para nós transcendermos as nossas relações com o Pai, maior, com o nosso próximo e para conosco também. Tudo está nessas três coisas. Hoje, eu estava revisitando essa palestra, foi a primeira vez que eu faço, eu acrescentei essa frase que Jesus disse para os discípulos, quando ele convida os 4 primeiros discípulos, ali nas vésperas da pescaria inesperada lá. Convida Simão, Pedro, o irmão dele, André e o outro, fiz o nome agora. E ele fala assim, o tempo, nessas andanças que ele estava fazendo ali naquela região, o tempo completou-se e o reino de Deus aproximou-se. Reformai a vossa mente e confiai na boa nova. Então, o reino de Deus aproximou-se, não é um reino externo. É um reino dentro da gente, é o Cristo. Está aqui dentro, não importa onde você for, ele vai estar com você. O Cristo está dentro dos budistas. O Cristo está dentro dos muçulmanos. Não é o Jesus, que é o nosso referencial maior. É o Cristo, o reino divino, a centelha divina, o DNA divino que está dentro de cada um de nós. Por isso que ele fala, eu sou o caminho da verdade e da vida. O caminho é o Cristo, é a conquista desse Cristo, dessa expansão desse reino que está dentro de nós. Reformai vossa mente, porque a mente é que produz tudo. Através do livre-arbítrio, a nossa mente faz as escolhas. Então, 2000 anos ele já estava falando, reforma, regenera, já preparando a vossa mente. E confia. E para a gente confiar na proposta que é a Boa Nova, é preciso ter a vontade ativa para estudar a Boa Nova. É preciso conhecer através dos estudos. É preciso compreender. Não basta conhecer, precisa compreender. Depois que a gente compreende, a gente passa a confiar. Depois que a gente confia, a gente passa a ter crença. Depois que a gente passa a ter crença, a gente tem fé. Então a fé é o conhecimento elevado à razão ao longo dos tempos. Em outras palavras, Jesus convida para a gente nós despertarmos o Cristo dentro de nós. Ou o reino dos céus, que é a mesma coisa. E regenerar o quê? Vamos falar um pouquinho disso hoje. Os nossos comportamentos e as nossas relações. Mundo de regeneração tem tudo a ver com isso. Que são frutos das nossas escolhas. Então não dá mais para ficar transferindo para o presidente da República, não dá mais para transferir para o governador, para o pai, para a mãe, para a mulher, os nossos problemas. Esses estímulos que são o nosso foco fazem parte do nosso processo evolutivo.
A escolha desse caminhar interno é nossa. O momento em que nós vamos aceitar, assim como o Públio Lentulus foi convidado por Jesus para vir, vem agora, o leve séculos depois de dor, e ele levou séculos para vir. Também nós estamos recebendo esse convite. Vem agora, ou continua colhendo, sendo refém das paixões milenares. Jesus resume, então, todos os mandamentos. Isso é muito... Às vezes a gente não percebe isso. Eu estou falando por mim. Amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Tudo está ali. Ele está falando do quê? Está falando de relação. Não tem a ver com tribo. Está falando de relação com Deus, com o próximo, e relação conosco também, que precisa ser regenerada, precisa ser trabalhada isso. Porque às vezes a gente não se fecha e não se olha, não se conhece, fica refém das nossas paixões, daqueles comportamentos viciosos, que basta um toquezinho na ferida que explode. Então, Jesus está falando dessa regeneração. O amar é amar a si próprio e amar o próximo através dessa regeneração, que a gente vai também ver. Lá nas bem-aventuranças, Jesus descreve o ciclo evolutivo dos mundos, de todos. Então, uma palestrinha sobre isso. E também do espírito imortal. E ele coloca também lá em cada frasezinha a condição necessária para você mudar de ciclo. Eu não vou falar todos, não, para ficar tranquilo. Eu vou pegar só um. Que é: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Está lá, já ouviram essa frase, não tem nada de novo. Aqui ele traz a receita ou a condição necessária moral para que os espíritos, através do processo evolutivo das reencarnações, continuem habitando o planeta quando o planeta se transformar em mundo de regeneração. Então a receita, a condição é ser manso e pacífico. E ser manso e pacífico tem a ver com o quê? Para que a gente vai ser manso? Para com quem? Para conosco? Para com a relação. A gente tem que, de novo, a relação de novo. Código de convivência conosco, com divindade, com mansitude e pacificidade. E a paz e a mansidão não veio com chip. Se vier, me avisa. Estou precisando. Vai lá, eu sempre falo, vai lá no camelódromo. Talvez vocês achem um chip de paciência e de mansidão, mas não funciona. Porque basta um risquinho, né? Faz aquelas coisinhas que pula para fora, a gente já vira bicho. Por quê? Porque os comportamentos que a gente repetiu olho por olho, dente por dente, milenarmente estão muito fortes como trilhas sinápticas no nosso cérebro. Então, são os primeiros que abrem. Enquanto nós não desenvolvemos comportamentos novos de amor, nós estamos reféns. E o processo de autoconhecimento, de autocontrole, passa por esse processo de regeneração, para que a mansidão e a pacificidade se tornem comportamentos naturais. Quando pensamos na forma em que o mundo de regeneração se apresentará a cada um de nós, o que a gente pensa? Eu fiz essa pergunta para mim. O que eu penso? Aí para pensar. A gente pensa no mundo de regeneração. A gente pensa no mundo físico mais evoluído? Mas eu até quero. Eu acho que ele já está, sob o aspecto intelectual, já é muito mais fácil, embora todas as dificuldades que se tem, do que há 100 anos atrás. Agora a medicina, todas as ciências evoluíram muito, né? Você vai de um lado para o outro com mais facilidade, assim por diante. Será que ele se dará através das relações dos povos em bases mais harmônicas, sem guerra, sem tantas turbulências? Com certeza, lá no futuro. Mas isso tudo vai ser fruto do quê? Da regeneração dos relacionamentos. Enquanto a gente enxergar o outro país, o outro povo, o outro partido como um inimigo, como um desafeto, e continuarmos segregando, nós continuamos no mundo de provas e expiações. Será que isso vai se dar num piscar de olhos? É na virada de um ano para o outro, né? Ou de um século? A vida nos ensina que a árvore leva tempo para crescer. E nós, espíritos milenares, mais ainda. Tudo no tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo. Isso que é legal, que é o livre-arbítrio. Deus espera o tempo de cada um, nunca usa violência. Ele espera o tempo da Lisete, do Lizinho. Vem para comigo, ele conviveu conosco lá em casa. Liana, né? Tivemos o privilégio. Quando
Meu pai era palestrante, estudioso, desencarnou. Eu estava um pouco fora, era espírita, mas eu estava trabalhando fora. E eu não pude usufruir, desfrutar do conhecimento dele, de falar de coisas do Evangelho como hoje eu tenho prazer em falar. E aquilo me incomodava. E num dia eu falei, puxa vida, eu perdi uma oportunidade. E aí ele veio até mim, senti a presença dele e falou assim, filho, naquele momento nós não estávamos prontos. Na verdade, quem estava contando era eu, né? Ele quis falar isso. Mas hoje estamos. Eu estou no plano espiritual, mas eu posso estudar com você agora. Como nos dizer em outras palavras, cada um tem o seu tempo. O nosso filho, o nosso companheiro, a nossa companheira. A gente precisa aprender a respeitar o tempo dele, para não podermos desistir. O que seria da mãe, de nós dizer, se a mãe tivesse desistido de nós, Thaís? Não estou falando dessa reencarnação, não. A gente sabe que 300, 400 anos aí, girando em torno da gravidade. Né? O que seria do seu Hugo, se Carl Schutter tivesse desistido dele? O que seria de nós se Jesus tivesse desistido de nós? Ou Buda? Ou qualquer desses avatares das tribos religiosas? Esse processo de regeneração se dará de forma contínua? Acredito que sim. Por onde começa a regeneração? E vão regenerar o quê? Já pararam para pensar? Porque eu penso. Agora eu estou pensando. Porque há 200 anos atrás a gente não podia pensar. Se você pensasse, você estava lascado. A menos que você pensasse igualzinho os que estavam lá abaixo da trilha. Se pensasse diferente, ia para a fogueira. Ia para as torturas. Eu levava vocês lá para a fogueira. Eu era um doce. Não a 200, mas a 300 eu fazia isso. Eu sei. Eu vi quando eu estava em Toledo, passeando na Espanha, visitando um dos locais onde eu me formei como sacerdote, onde tive uma visão espiritual, e passei do lado do Museu das Torturas da Inquisição. Eu não tive coragem de entrar. Porque eu sei que a minha história também tem a ver com isso. Se não foi eu que criei, eu usei. Não é à toa que eu estou aqui hoje. Não estou aqui por mérito, não estou dirigindo uma casa espírita por mérito, coordenando um grupo por mérito. Não! De forma alguma. Tenho a responsabilidade e a oportunidade de fazer diferente. O perdão divino me dando, colhe ele lá no núcleo. Dá a oportunidade para ele fazer diferente. Ainda bem que tem irmãos que nos abraçam, que nos apoiam. Então o primeiro passo é compreender a regeneração. O que é a regeneração? Para mim, significa a ação de voltar. Gênio à origem. Então, voltar à origem, mas para ver o quê? O que está degenerado. Porque o que está bom, está bom. Não se reforma o que está bom, reforma o que está degenerado. É básico, mas é isso. Considerando que Jesus resumiu toda a lei no amar ao próximo a Deus como a ti mesmo, ele está falando de regenerar o quê? As relações. Já falei, já adiantei isso. Então, o mundo de regeneração tem a ver com regeneração das relações. Com a divindade, com Cristo, conosco mesmo e com o próximo. O mundo de regeneração é o ciclo onde o evolutivo, onde o espírito, pelo seu livre-arbítrio, regenera suas relações internas e externas. Porque nós precisamos regenerar um monte de coisa lá dentro. Tem muita coisa que precisa ser trabalhada. Eu tenho muita dificuldade com injustiça, Thaís. Passei os últimos anos vivendo estímulos de injustiça para eu tomar contato com esse campo. Todas as áreas, profissional, amorosa, física, até financeira. Depois eu entendi, depois que eu superei elas, eu entendi. Mas vira e mexe, vem um de novo como prova para ver se eu consolidei. Às vezes não. Às vezes é aquele garçom estúpido, aquele cara aqui. Aí você vê que você ainda está com as gavetinhas do olho por olho, ainda muito fortes e abertas. Então, para que a gente possa regenerar as relações, é necessário uma coisa: ser tocado, estimulado. Eu chamo de estímulo exterior, aquele que vem de fora, nas diversas áreas. Quando é que começou o mundo de regeneração? Então, ele começou, tecnicamente, há algumas décadas, mas teve sua preparação com Jesus, com a vinda de Jesus, antes com os profetas. Mas há 500 anos, está lá no Caminho da Luz,
Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também fala um pouquinho, mas mais com o Caminho da Luz, fala quando Jesus convida os espíritos mais nobres, que é Eliu, para reencarnar como Henrique de Sagres. Ele reencarna em Portugal, um país mais pobre, e desenvolve lá, né, a escola de Sagres, onde a navegação começa a tomar uma força enorme. E aí descobre o Brasil, né, que já estava descoberto, né, as Américas, a Índia também, que já existia, assim por diante. Passou também pelo pensamento livre, pelo iluminismo. O iluminismo vem lá por volta do final do século XVII, XVIII, e ele se apoiava na razão, na liberdade e no progresso. Por quê? Porque naquela época a religião era dogma, não podia ser questionada. E ela não se coadunava com a ciência. Então, ciência e religião era água e óleo. O iluminismo vem através daqueles pensadores que reencarnam com o desejo de um pensamento livre, de uma forma de expressar seu pensamento e de divergir, que também foi um avanço. Embora não seja ideal de tudo, mas também foi um avanço diferente daqueles dogmas que eram pregados naquela época. E naquela época, se você discordasse, você corria risco de vida. Hoje não. Você não pode pensar diferente. Mas para chegar nesse ponto, começou lá atrás, 200 anos, através dos irmãos. Seguiu com o advento das descobertas das ondas magnéticas, do rádio. Estou fazendo um panorama real, só para a gente ver o processo evolutivo do mundo de regeneração. Telefone, revolução industrial, que teve primeira, segunda, terceira, quarta, começou lá em 1760. Culminando agora no final do segundo metade do século passado, com a reencarnação de espíritos vindos de Alcione, conta-nos Givaldo Pereira Franco através da trilogia dos livros lá. E esses espíritos reencarnam nas diversas ciências, depois de 1950, justamente para avançar. Então nós vamos ver a medicina dando um pulo, vamos ver a filosofia, todas as áreas, a internet, né, a evolução da informação, tudo dando um pulo, porque o mundo de Jesus até 1800 mudou muito pouca coisa. Idade Média, né? De 1800 para cá, ele dá um salto. Se você olhar sobre a ótica do avanço intelectual, né? Estou falando do avanço moral. Mas sigamos. Qual a finalidade dessa grande transformação? Por que mandaram esse monte de espíritos para cá, vindo para se reencarnar? Isso é um objetivo, nada para casa. Para que a gente possa receber o maior número de estímulos exteriores, que nos toquem a cada segundo. Toca no celular, toca na televisão, toca no... Esses estímulos nos tocam as áreas que nós precisamos regenerar. E também nos tocam as áreas que nós já somos fortes, que nós já temos comportamentos já desenvolvidos. Então é por isso que há essa quantidade de estímulos. Quem é um pouquinho mais experiente vai lembrar que 40 anos atrás, 50 anos atrás, a vida corria muito. Meu mundo, há 45 anos atrás, era Rolândia e Curitiba. Tinha essa coisa que a gente tem hoje, não. A gente está acompanhando o mundo inteiro. Até coisas que acontecem no universo, né? O tempo inteiro ali, dependendo da nossa afinidade. Então, o papel desses estímulos é descobrir em nós as sombras, que a Joana fala, né? Aquilo que está ainda oculto dentro de nós e que nos torna refém. E também descobrir a luz. Né? Basicamente, autoconhecimento e autocontrole. Outra coisa importante, no contato com esses estímulos de degeneração que estão ocorrendo agora, ter falado para a Camila, para as meninas, né? A gente começa a olhar o mundo e parece que o mundo é um mundo de degeneração. E eu comecei a pensar nisso, né? E aí refleti sobre isso, fiz algumas perguntas mentais. E a gente vê muita gente ainda preso ainda à segregação, a esses poderes temporais, às necessidades econômicas. Né? Isso toca em nós e nos incomoda. Eu tenho certeza que muitos ficam incomodados. Eu não queria ver o mundo mais da forma como está. É um mundo mais inclusivo. Mas isso tem uma finalidade. E a finalidade é consolidar dentro de nós aquilo que nós já aprendemos. Porque quando eu recebo um estímulo de segregação, de violência, quando eu vejo algo que aconteceu na violência com a mulher, misoginia, eu reforço o meu... Isso não dá mais dentro de mim. Isso vai consolidando dentro de mim os comportamentos e valores ao longo dos séculos.
Então é por isso que nos é permitido conviver com esses contrapontos, para que a gente consolide. Até porque o bem não faz barulho. A música da Thaís, a voz da Thaís, não sai no Jornal Nacional. Mas ela é muito mais bela do que os horrores que estão sendo fabricados. Por quê? Porque nós precisamos ser tocados e incomodados. Porque se nós não nos incomodarmos, se nós nos tornarmos insensíveis às coisas que estão acontecendo no nosso entorno e no nosso universo, nós vamos continuar a ser mais do mesmo. Isso, muitos de nós, vocês que estão aqui, já não querem mais. Por que estão aqui? Por que eu venho? Eu não quero mais do mesmo. Porque o mesmo, meu intelecto e minha moral me trouxe até aqui. Mas daqui para frente, eu preciso mais. Eu não quero mais ficar refém da injustiça, dos meus nervosos, da minha satisfação. Eu quero produzir amor através do olhar, eu quero estudar, eu quero compartilhar, eu quero acolher. Lógico que a gente não consegue fazer isso com tudo, mas a gente já quer. Já tem o desejo de ser bom. É alguma coisa. Então Jesus, sabendo da nossa necessidade, ele trouxe-nos antecipadamente, através das parábolas, essas receitas, né? Para que a gente conseguisse entrar no mundo de regeneração. E essa transição de regeneração, ela é interna. Aqui dentro. Começa onde? Em nós. Não, vamos deixar o vizinho começar, os políticos. Se você for esperar o vizinho, não esquece. Você vai ficar refém das suas limitações. É com você. Faz a tua parte. E depois, deixa o tempo de cada um. Vamos ver as fases para o espírito adentrar no mundo de regeneração. Já estamos já quase no final. Então eu dividi nesse ciclo evolutivo de transição, nós repetimos a experiência da mulher samaritana. Passagem belíssima. Essa passagem ela é todas, mas algumas mexem muito. Quando você atenta, quando você mergulha, sabe? Então, eu refletindo sobre ela, eu percebi que ele tinha 3 fases, em que o espírito também passa. Exemplo que é a mulher samaritana. Eu vou contar rapidamente para vocês como é que é. Jesus voltava para Cafarnaum, vindo lá de Jerusalém. Cafarnaum simboliza cidade do Consolador, que era lá onde Jesus ficava. E também significa um entroncamento. Eu chamo de entroncamento evolutivo porque lá tinha uma centúria. Um centurião cuidava de 100, tinham 100 romanos lá, né, soldados, porque era um local muito importante para Roma. Jesus não escolhe Cafarnaum à toa. É um entroncamento. O Cristo está em Cafarnaum. Como é nos dizer que no nosso processo evolutivo, nós chegamos na nossa Cafarnaum, que é agora. E nessa Cafarnaum, que é o momento em que nós vamos fazer as escolhas, se nós vamos para cá, vamos continuar sendo segregadores, ou vamos para cá para passar a acolhermos, ele está lá aguardando ser despertado. Mas depende do teu convite, de você ir na direção. Jerusalém, cidade da paz, né? Cidade dos tempos. Ele escolhe passar pela Samaria. Então ele está vindo lá de Jerusalém, aqui embaixo. Jerusalém está aqui, a Samaria está aqui, Cafarnaum está aqui. E aqui tem o lago, né? No entorno, e tem a Pérea. O que acontecia? Os judeus não se davam com os samaritanos, por causa daquela coisa do templo lá, entre outras coisas. Então eles iam pela Pérea, eles vinham fazer uma volta louca, porque o caminho mais curto era pela Samaria, mas pela Samaria eles eram utilizados, porque tinham os judeus que eram dissidentes, e é o caminho mais curto também. Mas Jesus fala que nós vamos pela Samaria, junto lá com os 4 discípulos. E também tem um simbolismo disso. Então a Samaria representa vigilância. Então, no viés positivo, vigilância. Quando ela desperta o sentido negativo, ela tem um outro significado. Quando ela desperta em vigilância, que é a dissonância, dissidência, segregação. Então o samaritano invigilante se tornou dissidente, dissonante, segregador. O samaritano vigilante se tornou aquele que seguiu o Cristo e foi ao encontro de Jesus a convite da mulher samaritana. O que isso tem a ver com a gente, gente? O que a Samaria tem a ver com a gente?
que Cafarnaum tem a ver conosco? Nós estamos em Cafarnaum, em entroncamento. É como se Jesus falasse para nós, hoje, meu filho, você está num momento de escolhas dentro da tua vida. Eu estou ali, esperando, dentro de você, para te ajudar nesse processo de escolhas. A partir do momento que o teu livre-arbítrio escolhe. Mas para que você vá a Jerusalém, que é o encontro com o reino divino, o templo, a cidade da paz, que é Jerusalém, é necessário você passar pela Samaria. E a Samaria, para nós hoje, representa entrar em contato com aqueles que são dissidentes. Entrar em contato com as dissidências internas nossas, com aquilo que é dissonante, através do processo de autoconhecimento. E também com as dissidências externas. Enquanto nós não regenerarmos as relações, é relação. De novo, a gente não passa na Samaria, não entra dentro do templo, que é a conquista da cidade da paz. Então Jesus segue pela Samaria e ele para lá no poço de Jacó, vocês já ouviram essa passagem, e enquanto os 4 discípulos vão comprar mantimentos, né, para se alimentar, porque eles estavam caminhando ali, né, uma cidade perto chamada Sicar. E ali nós vamos ver a primeira fase a ser vencida para adentrarmos ao mundo de regeneração. O diálogo de Jesus com a samaritana que nos traz essas reflexões. Então, no primeiro momento, o que Jesus faz? Ele pede a samaritana que lhe dê água. Ele está lá sentado no poço. A samaritana vem e ele imediatamente é questionado por ela, pelo fato de ele ser um judeu e homem. Porque naquela época, um homem não conversava com uma mulher casada e muito menos um judeu. Jesus faz isso. Então aqui, nós vemos Jesus rompendo de novo o modelo mental, né, de segregação. Quando ele vai para Samaria, ele já rompe o modelo. Quando ele conversa com a samaritana, ele está falando para nós, olha, agora é assim. Nós precisamos conversar com os dissidentes. Vamos enfrentar as dissidências que a gente tem, né? Propondo um novo patamar de inclusão e não de segregação. Então, a mulher samaritana, naquele momento, representa o espírito, nós que ainda estamos presos às convenções humanas, aos modelos mentais que limitam as nossas relações. E nós temos ainda. O corintiano não se junta com o palmeirense, de jogo, né? Não sei que for muito amigo, mas... Né? O católico com o evangélico, com o espírita. Isso são conceitos, modelos mentais limitadores. Graças a Deus, a casa espírita, o nosso lema é acolhimento. Dessa casa do mãe e das casas espíritas tem que ser acolhimento. Não interessa a tribo religiosa, não importa o partido, não importa o gênero, a opção sexual. Nós não podemos fazer essas perguntas, porque a dor não reconhece esses limites. Então, a primeira fase a ser vencida é a dissidência. Na medida que Jesus começa a dialogar com ela, ela se interessa pela água que mata a sede. Mas ela não entende muito bem naquele primeiro momento. E aí nós vemos a segunda fase a ser vencida. Já estão indo caminhando para o finalzinho, gente. Um pouquinho mais de paciência. E aí, ele começa a revelar os detalhes íntimos daquela mulher, que teve 5 maridos, que o atual não seria o último, que não seria o definitivo. E aí ela fala, veja o que és profeta, diz a mulher samaritana, aceitando um diálogo. Quando ela fala, veja o que és profeta, ela inicia a segunda fase, que é a aceitação de Jesus lá e a nossa aceitação do Cristo pelo nosso intelecto. Nós aceitamos o novo, romper essa segregação para começar a se incluir na relação dela com Jesus e nosso para com aqueles que pensam diferente de nós. Na medida em que sua razão, seu intelecto foi alimentado por Jesus, seu espírito foi sensibilizado. E ela rompe o preconceito e passa a interagir. Então, Jesus era o próximo dela e para nós também. Esse segundo momento que é a aceitação do nosso intelecto para a gente romper essas barreiras que nos unem. Então, nós também vivemos esta fase
quando alimentamos nosso intelecto com novos conhecimentos, quando nós regeneramos as nossas relações, quando a gente deixa de ser segregador, quando a gente deixa de ser dissidente, quando a gente começa a aceitar, sob a ótica racional, as verdades divinas, quando a gente começa a propor na nossa relação um modelo mais inclusivo, sem barreiras, sem homofobia, sem misoginia, sem violência, de acolhimento. É tão bom ser bem recebido. Essa casa tem este perfume de ser bem recebido, de ser acolhido. Não é bom? Por que a gente não tenta fazer isso fora? Não importa se a pessoa não conhece. Eu fiquei ali na frente, tentando receber cada um de vocês. Os que eu conheci, os que eu não conheci. Para romper dentro de mim, também pelos comportamentos ataques de ficar escondidinho, né? Já é tempo. Nós podemos fazer mais do que a gente faz. E a terceira fase do mundo de regeneração, Jesus, no diálogo, fala, a samaritana, né, fala que ela sabia que o Messias viria. E Jesus olha para ela e fala, sou eu o que te falo. Então, ela deixa o cântaro e vai até Sicar, contar para os outros samaritanos a grandeza daquele Espírito, Jesus. Os samaritanos vêm com ela, ficam 2 dias e pedem para que Jesus fique lá com eles. Ele fica 2 dias e depois ele segue o caminho dele. Né? Ela vem, deixa o cântaro, né, que é o recipiente para pegar água e vai. Isso aí tem um simbolismo, né, que é a terceira fase da samaritana, que é o despertar do Cristo dentro de nós. A partir do momento que ela, primeiro dissidente, né, conversa, depois aceita o Cristo, a personalidade através do intelecto aceita. No terceiro momento, desperta. E aí ela abandona as coisas físicas e vai ao encontro para contar no seu entorno, para trazer mais gente para se beneficiar da grandeza daquele Espírito. Resumindo, para a gente avançar para o mundo da regeneração, precisamos vencer essas 3 fases. A primeira fase é a dissidência, que é marcada pela segregação, pela limitação das relações. Fala que a gente não está um pouco nisso ainda. Eu queria estar lá na terceira fase. Eu tenho alguns lives de segundo que eu vou lá para a terceira fase. Vou na segunda. Daqui a pouco eu estou de novo na primeira. Você precisa estar vigilante. Nós estamos na Samaria, precisamos estar vigilante. Nossa Samaria é o hoje. É essa a reencarnação. A segunda fase é a aceitação do Cristo dentro de nós. Pelo intelecto da personalidade. Pelo diálogo inclusivo. Esse diálogo nosso com o próximo, conosco, precisa ser inclusivo, ele não pode ser limitador. Já chega de dogmas e de barreiras. E a última fase é o despertar do Cristo. Quando a gente regenera as nossas relações conosco e com o próximo. Nós estamos fazendo um pouquinho disso. Estamos mais na primeira, na segunda, na terceira, cada um sabe. Mas essa é a proposta que a gente traz aqui para o mundo de regeneração. Ao final, essa passagem ela é muito simbólica, porque ela narra esse momento em que a gente está vivendo. Onde cada um recebeu o convite. E ele vai aceitar ou não? Porque tem o livre-arbítrio. O Espírito explica o livre-arbítrio. É o tempo de cada um, como o meu tempo em relação ao meu Pai. Despertar o reino dos céus dentro de nós. Porque o reino dos céus está dentro da gente. O próprio Jesus falou. Leia Boa Nova. Jesus sai. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, está aí. Jesus sai do oásis da Judéia, sai do deserto da Judéia, passa no oásis de Jericó e chega às portas do templo de Jerusalém e senta-se. Os sacerdotes, um deles, Araã, que foi um dos que condenou ele, né, que voltou contra ele, na crucificação, pergunta, que fazes aí, Galileu? E aí Jesus tem aquele diálogo com ele. Eu vim plantar o reino divino. E ele fala, que pensa ser isso em tom irônico? Eu vim plantar o reino dos céus no coração dos homens. Quando ele coloca no coração dos homens, ele tira o reino dos céus de um local externo para trazer para um local interno, dentro de nós. Que é aquilo que a gente chama do Cristo interno. Individualidade, DNA, centelha divina, seja o nome que a gente queira dar. E para a gente finalizar, na parábola do semeador, que a minha querida Camila, irmã, fez uma palestra belíssima, que também foi um divisor de águas
dentro do meu ciclo de aprendizado, ele começa com a seguinte frase, e eu só vou trazer essa frase. Para mim, essa frase foi suficiente para eu entender. O semeador saiu a semear. Conhece assim? Gente, todos nós somos semeadores. Mas não dá para semear dentro de casa, dentro da nossa zona de conforto. O semeador, o lavrador, o agricultor, ele tem que sair, tem que ir lá preparar o campo. Então o semeador precisa sair dele para semear. E quando ele sai para semear, ele não se preocupa se a semente vai cair no solo bom, no espinho, no pedregoso, ou se o passarinho vai comer. Ele semeia. Ele entrega a sua melhor semente. Assim também nós somos convidados por essa parábola para entregar nas nossas relações a nossa melhor semente. E a nossa melhor semente é o que nós temos de melhor do nosso intelecto. Se eu estiver nas minhas relações dentro do trabalho, entregar o que eu tenho de melhor para aquele que vem. Ou aqui, no estudo, eu entregar a minha melhor semente, que é a minha melhor moral, o meu melhor amor, a minha melhor compaixão, a minha melhor sensibilidade. Quando eu entendi que eu não tenho que me preocupar com o tempo da semente do outro, eu parei de sofrer. Eu entrego, porque os grupos de estudo que estão há 30 anos, que a gente está coordenando, começam com 10, com 15, daqui a pouco está com 2, 3, depois termina, começa outro. Não importa, e às vezes eu ficava incomodado com isso. E a minha mãe falou assim, estude a parábola do semeador. Eu fui estudar. E hoje eu não me preocupo mais. Você vai ter 2, você vai ter 3, você vai ter... Entrega a tua melhor semente. Em outra passagem, entrega teu melhor perfume. A mulher, Maria Madalena, quando unta os pés de Jesus com o perfume que ela traz no vaso de alabastro. É como se Jesus estivesse nos ensinando, nas tuas relações, para entrarmos no mundo da regeneração, é preciso regenerar. Para regenerar, precisa se conhecer, precisa se autocontrolar. Para isso, os estímulos estão fazendo esse papel. E nessas relações, eu preciso entregar o que eu tenho de melhor. Quando eu entrego o que eu tenho de melhor, não há espaço para culpas. Hoje, talvez essa palestra não tenha sido aquilo que vocês gostariam de ouvir. Não sei, cada um é que sabe. Mas eu digo para vocês, eu entreguei o que eu tinha de melhor. Então, na minha mente, no meu espírito, não há espaço para culpas. Quando nós permearmos as nossas relações com o que nós temos de melhor, o mundo de regeneração, que a gente espera que seja físico, começa a habitar dentro de nós no mundo psíquico. E nós começamos a viver um mundo de regeneração em meio ao caos. Porque o Chico vivia já em mundos mais felizes. Porque a ministra veneranda, como nos disse, no diálogo com André Luiz, intimamente ela vive em mundos mais superiores. Então o convite está feito. Através do Evangelho, essa casa nos convida a estudar. Através das palestras, dos estudos, do Hélio, de todas as formas que a gente tem. Aceitar o convite depende de cada um de vocês. Eu estou aceitando todas as minhas limitações. Espero que vocês também, de alguma forma, reflitam, aceitem o convite. Mas não por frequentar a casa, e sim para fazer esse mergulho íntimo de regeneração. Muito obrigado.